visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Não sou o que devo ser, nem tampouco sou o que quero ser. Porém, uma coisa segura é que não sou o que era antes. Ouvintes, a razão de toda pregação, a razão de pessoas se assentarem, pararem com seus afazeres, com suas palestras, conversas, para ouvir uma pregação, é justamente neste sentido. É para isto. Para chegar à conclusão que ainda não é o que deve ser, mas também não é o que era antes. Então, a conclusão é esta, que na verdade não há ninguém certo, absolutamente certo com Deus. Mas o crente que tem passado pela experiência de se escapar da corrupção e pela concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida há no mundo, está certo de Deus. Está certo com Deus, a essas alturas se torna assunto do próprio Deus. Agora, estar certo de Deus é realmente devido à pessoa, ao crente em si. Dar lugar para a fé. Dar lugar para a palavra. Dar lugar para o Espírito. Qualquer Espírito que você der lugar para ele, ele predomina. Se você der lugar ao Espírito de maledicência, ele vai predominar naquele ambiente. De murmuração, ele vai predominar. De conspiração, de difamação, de pornografia, piadas sujas. Então aquele espírito vai ser o diretor, o dirigente, o inspirador daquela reunião. Por outro lado, se você dá lugar ao espírito da paz, do temor reverencial, do respeito mútuo, das boas conversações, até as brincadeiras sadias, um espírito de louvor, de gratidão, então fique sabendo, aquele espírito que você dá lugar vai dominar aquele ambiente, vai criar aquela atmosfera do lar, mesmo do trabalho, na viagem e até na igreja. Lá no átrio, antes de entrar, depois que sai, é aquilo que você dá lugar. E somente desta forma
nós poderemos chegar à conclusão, ao testemunho daquela irmã de cor. Não sou o que devo ser, nem tampouco sou o que quero ser. Porém, uma coisa segura é que não sou o que era antes. Isso significa um crescimento espiritual, um crescimento na estatura do varão perfeito, que o próprio São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 1, deixa bem distinto, bem saliente. Oh, que retrato falado do homem perfeito que é Cristo. 7 virtudes, compreendendo fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E vocês podem notar aí no gráfico da estatura do varão perfeito que isso é uma pirâmide. E acima dessa ponta da pirâmide, acima do amor fraternal com as demais virtudes, que começa com a fé, está uma pedra de coroa. É o amor ágape. O amor ágape, você vê que ele está ali mostrando o Calvário através da cruz. Mostrando também a estrela de 5 pontas, a estrela de Davi, os mensageiros das eras e suas virtudes. Tudo é um complemento, formando 7 degraus, e lá, na pirâmide, existem 7 degraus. Quando a pessoa subia ali, os 7 degraus, se deparava com o rei. Veja só como isso é uma Bíblia. Se depara com o rei. Isso fala de quem? Do amor ágape, o rei dos reis, o varão perfeito. Então Pedro diz: vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, emprego, demanda, busca, interesse, toda diligência. Linguagem de São Pedro. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Acrescentai à vossa fé a virtude. Essa virtude distinta aqui quer dizer força e poder, que só pode vir de Deus. E você então acrescenta à virtude a ciência. A ciência, a temperança. Essa ciência, sabedoria, não é dos homens, não é intelectual. É a sabedoria de Deus. Aquela que São Tiago diz, te falta ela, peça com fé. Veja aí São Tiago, capítulo 1. Aquela que São Paulo preferiu, mesmo tendo a sabedoria dos homens. Então, a ciência não fica só. Vem a temperança. A temperança logo atrai a paciência. E a paciência atrai a piedade. E a piedade, amor fraternal. E o amor fraternal atrai a fraternal caridade. O amor ágape.
Aí nós temos a verdadeira corrente. Essa corrente não pode ser mais forte do que o seu elo mais fraco. Suponhamos que você esteja pendurada, pendurado, sobre um lago de fogo. Você olha assim, os elos são fortes. Você não tem medo. Não precisa ter medo, porque você está pendurado por uma corrente muito forte. Mas de repente você olha que lá no meio tem um elo de arame. Aí que está a coisa. Agora ficou apertado. A corrente não fica mais forte do que um elo de arame. Aquele mancebo de qualidade estava pendurado sobre o inferno. Uma corrente muito forte, muito boa. Nunca havia matado, nem roubado, nem prostituído. Guardava os mandamentos desde sua infância. Mas, quando chegou no elo de arame, de barbante, ele caiu. Caiu, foi parar no Hades. E lá do Hades, ele desejou que Lázaro, que teve uma corrente forte, muito fraco aqui, mas a sua corrente era forte. Ele desejou que Lázaro tocasse na sua língua com o dedo molhado na água. Você tem muita força, uma corrente muito forte, valores morais, igrejas e tudo mais. O mundo está assim. Quando chega na verdadeira unidade de Deus, é um elo de barbante, não é de arame, não. Porque eles puseram esse elo lá no Concílio de Nicéia. A grande meretriz entrou em fornicação com o Estado, deitou na cama com o Estado, bebeu do cálice da fornicação e deu dele para todos os reis e nações. E suas filhas também sustentam o mesmo elo de barbante. 3 pessoas distintas. Aí que está, só a revelação me daria coragem, ousadia para falar esta tão grande verdade. Quando chega no batismo, vai lá para Nicéia de novo. Mais um elo de barbante. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nega o nome que Jesus mandou em São Mateus 28:19. Em nome. Agora, São Pedro, que está nos escrevendo sobre esta corrente, nos mostra que o elo forte aí, é em nome do Senhor Jesus Cristo. O elo forte da unidade é ver o Pai no Filho. É ver que o Pai e o Filho são um. Que Jesus é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Que ele estava no seio do Pai, que é Espírito. E manifestou o nome do Pai aos homens. O caráter do Pai aos homens. A imagem, segundo a linguagem de São Paulo. A imagem do Pai. A plenitude do Pai habitando nele. Bom, minha irmã, meu irmão, graças a Deus, que por esses elos aí nós podemos ficar descansados. Agora, essa corrente não é corrente de 7 dias, de 9 dias, e mais dinheiro, essa coiseira toda, não.
É corrente de 7 elos. Passa por cima de todo esse inferno dogmático, por que não dizer problemático, infernal, Babilônia, confusão, doenças, câncer, irritações, depressões, diabetes, AIDS. Ah, meu Jesus, Elias riu dessas coisas. Riu do Deus do século de então, que cegou o entendimento dos homens. Eu não sou o que eu devo ser, eu não sou o que eu quero ser. Eu sei disto. Eu não estou certo com Deus, mas estou certo de Deus. Você deve estar certo de Deus. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus! Então aqui nós estamos com um pescador cheio do Espírito Santo, vai dizer que não. No dia de Pentecostes, ferreiro, fazendo a argola da corrente na bigorna do Pentecoste. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! O único meio de receber o Espírito Santo, agora, mediante a revelação e a restauração que Elias trouxe, é sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. A coisa voltou lá para Jerusalém, passou por Niceia, deu a banana para Niceia, nem olhou para Niceia. Estão querendo ir em Marte, mas o dia que a noiva subir, ela não vai nem olhar para a Lua, nem Marte, nem nada disso. Ela passa por tudo isso para as bodas do Cordeiro. Aleluia! Isso é verdade? Se você tem o Espírito Santo, você diz amém a toda a verdade, a toda a palavra de Deus. Aleluia! Então aqui nós temos um pescador com a marreta na bigorna fazendo um elo forte. Fazendo um elo forte na casa de Cornélio. Fazendo um elo forte lá em Samaria. O ferreirinho chamado Filipe. Ô Filipe, por que você batizou o povo todo aí em Antioquia? Mas Samaria é do Cornélio, né? Por que você batizou o povo todo? É Atos 8. Em nome do Senhor Jesus. Jesus mandou batizar, foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele volta e diz, os seus analfabetos, vocês não sabem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e querem me censurar? Vocês não sabem nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e querem saber escatologia, parousia, querem saber as últimas coisas. Vocês não sabem nem que Deus mandou Elias, que estamos no ministério do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Aleluia! Esse Pedro, o primeiro Papa, veja só, também foi o primeiro e o único. Tinha sogra, não tinha ouro, não tinha prata. Batizou o povo por imersão em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo Espírito Santo.
nos diz o que devemos fazer e como devemos fazer. Olha, se arrancar todas as páginas da Bíblia, deixar só a vida de Pedro, você está no céu. Se deixar só de João, você está no céu. Se deixar só aquela cartinha de Judas, não Iscariotes não, viu? São Judas, que é um capítulo só, você está no céu. Se você tiver a revelação daquilo ali. Se você tiver só a carta de Tiago, se você tiver só uma mensagem do profeta chamado sinal, não precisa ter medo não, sua corrente está completa, está forte. Está forte, passa por cima de todo o inferno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você já pensou, meu irmão? Você já pensou que maior segurança, maior felicidade, meu irmão, é você saber fazer uma coisa e como fazer? Saber o que fazer e como fazer. A dona de casa, o marido chega e fala, olha, eu quero comer esse frango do jeito que a mamãe fazia, você pode fazer? Ai, 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 e agora? Mas a coisa melhor é a mulher dizer assim, eu sei o que fazer e como fazer. Ter a humildade de procurar que jeito que ela fazia. Deus te abençoou. Que jeito que Pedro batizou. Que jeito que Filipe batizou. Eu também faço, eu também estou fazendo. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou. Amém, amém, amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.